Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Mais uma live para a glória do nome de Jesus que fez os céus e a terra. Amados, oremos ao Senhor para que tudo quanto seja feito nessa noite venha a ser consagrado a Ele, que Ele venha tomar a primazia, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, nosso Deus e nosso Pai, nessa noite, Senhor, nós queremos consagrar essa live ao Senhor, meu Pai. Nós queremos colocar no Teu altar tudo quanto será feito nessa noite, Senhor, a palavra que será ministrada. Meu Deus, em nome de Jesus, vai trazendo cada ouvinte, cada irmão, cada irmã, cada pessoa que precisa ouvir essa palavra, Senhor, nessa noite. Pai, a Tua palavra, Senhor, é tudo para nós. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Oh, Pai querido, é segundo a Tua palavra que estamos aqui, Senhor, nessa hora. Meu Deus, em nome de Jesus, corte a lança, quebre o arco, meu Pai, nessa noite. Venha repreender toda ação maligna, meu Pai, todo opositor da palavra, todo opositor da Tua obra, seja repreendido, seja neutralizado, Senhor, nessa noite, meu Pai. Ó, Pai, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, que a Tua serva diminua e o Senhor cresça. Ó, Pai querido, Pai amado, vai abençoando lares, vai abençoando vidas. Ó, Senhor, vai nos dando saúde nessa última hora, vai nos dando disposição, Senhor, nessa última hora, vai repreendendo os dardos inflamados, ó Pai, do inimigo, Senhor. Ó Pai querido, vai dando ordem aos teus anjos, ao nosso respeito, Senhor. Ó Pai santo, ó Pai amado, digno é o Senhor de toda glória, de toda honra, de todo louvor e de toda adoração, meu Pai. Oh, Pai querido, Pai amado, nós somos apenas seres, meu Pai. Nós somos apenas pó, apenas cinza. Oh, Pai, nós não fazemos e não operamos, mas o Senhor é tudo em todos. É o Senhor que opera, é o Senhor que faz maravilhas em nosso meio, ó Deus. Meu Pai, liberta pessoas, cura pessoas. Ah, Pai, edifica pessoas, edifica lares, edifica famílias, meu Pai. Ah, Jesus, nessa hora. Ó, Pai, vai tocando em cada alma neste momento, vai convidando, ó Espírito Santo de Deus, porque sem Ti, Senhor, nós nada podemos fazer. Tu és o centro, meu Pai. Tu és o adorado. Tu és o desejado de todas as nações. E por isso nós estamos aqui nessa hora. Glorificado seja o teu nome para sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Oh, glória. Irmã Paula. Bendito seja Deus. Irmã Mili, seja bem-vinda. Maravilha, né, irmãos? Maravilha de Deus. Podemos estar aqui, nossos lares, mais conectados no Senhor Jesus. Oh, glória. Amados, Deus colocara no meu coração uma série, como eu já expliquei, para quem vinha acompanhando as lives, uma série de pregações com o mesmo tema, né? Que seria idolatria. Como a idolatria é um tema muito extenso, existem diversas formas de idolatria, então Deus me deu a direção de fazermos cada live uma situação de idolatria. Então, a primeira da série, né? Dessa série de idolatria, nós falamos acerca de adoração a imagens. Vimos o que é que a Bíblia nos orienta sobre isso. Depois nós vimos a mariolatria, o que é que a Bíblia fala acerca da adoração a Maria. Na última live, nessa live nós vamos estar falando, louvado seja Deus, sobre adoração. Aliás, na última nós falamos sobre adoração a outros deuses, né? Então já teve três lives, três pregações sobre essa série, né? Então, adoração a imagens, adoração a Maria, adoração a outros deuses. Amém, Paula. Deus abençoe. Tá melhor, minha irmã? Manda aí notícias. Como é que tá a sua saúde? Tô orando por ti.
Deus abençoe. E vamos orar no final. Me lembre de orar no final. Irmã Maiane, Deus abençoe tu e a tua família. Então, nessa live vai ser a quarta pregação dessa série sobre idolatria. Nós vamos estar falando adoração a pessoas. O nosso foco hoje vai ser adoração a pessoas. Está dentro do contexto de idolatria. E nós vamos entender, existe adoração a pessoas? Que tipo de adoração é essa? E o que é que Deus pensa sobre isso? Então, antes de começar qualquer comentário, né, nós estamos submissos à palavra, vamos meditar na palavra que está em Salmo de número 95, versículo 6. Salmo de número 95, versículo 6. Se você tiver com a Bíblia, acompanhe. Caso contrário, esteja ouvindo, atento. A palavra de Deus vai dizer em Salmo de número 95, versículo 6. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Glória a Deus. Amém, irmãos? Irmã Paula está se recuperando. Vamos orar por ti no final. Amém? Eu creio na tua vitória em nome de Jesus. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Então é com esse versículo que eu quero dar início à nossa mensagem nessa hora. Amados, nós somos adoradores por natureza. Nós, todos da terra, todo ser humano, ele é adorador. Ele nasce com uma tendência de adorar. Por quê? Porque Deus nos criou para louvor da sua glória. Deus nos criou no afã. Louvado seja Deus. Deus abençoe o irmão que está sempre acompanhando as nossas lives, né? Maga, que tem Petinha Maga, deve ser um apelido. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Então, amados, nós somos adoradores. Nós já nascemos com uma inclinação para adorar, para reverenciar, para honrar alguém ou algo. Só que quando Deus nos criou, ele nos criou para louvor dele, para adoração a ele, para que a nossa vida reflita a glória de Deus, irmãos. Para as pessoas olharem para nós e glorificarem a Deus através dos nossos gestos, através das nossas ações, através da maneira como tratamos as pessoas, através da nossa vida. Então, eu já começo a te dizer nessa noite que você nasceu, aleluia, para o louvor da glória do Senhor. Você nasceu para resplandecer a luz de Cristo sobre a sua vida. Porém, queridos, como muitos não têm esse entendimento, louvado seja Deus, como muitos não sabem o motivo do seu nascimento, louvado seja o nome de Jesus, o que acontece? As pessoas acabam canalizando a sua adoração para o lugar errado. As pessoas acabam canalizando a sua adoração a um falso Deus, que não é o Deus que te criou, que não é o Deus que te formou, que não é o Deus que criou os céus e a terra. Canaliza a sua adoração a imagens, como a gente já falou em outra live. Canalizam a sua adoração para bens, como a gente vai falar na live futura. O amor ao dinheiro, que é outra forma de idolatria. Então as pessoas acabam adorando coisas ou falsos deuses, onde não vai haver nenhum retorno benéfico para a sua vida. Vai ser simplesmente uma perda de tempo. Então, amados e queridos, o intuito dessa live, glória a Deus, amém, Deus abençoe Paula, glória a Deus, Deus abençoe. Temos que estar ativos, né, na obra do Senhor. Então, amados, o que acontece? A palavra de Deus, ela vai nos falar sobre esses tipos de adoração. Já falamos de pessoas que adoram imagens, o que é que Deus pensa sobre isso. Já falamos de pessoas que adoram a outros deuses. Já falamos de pessoas que adoram a Maria e a outros que eles chamam de santos. Louvado seja Deus. Então, amados, hoje nós vamos falar sobre adoração a pessoas. Pessoas que, ao invés de adorarem a Deus, o Criador dos céus e a terra, estão adorando pessoas. Louvado seja o nome de Jesus. Então, amados, por que isso acontece, irmãos? Como eu já expliquei, muitos estão se enganando conforme Romanos capítulo 1, versículo 25. Se puder, anote, depois confirme o que eu estou dizendo. A Bíblia vai dizer que do céu se manifesta a ira de Deus sobre a terra, porque os homens têm mudado a verdade de Deus em mentira e têm amado mais a criatura do que o Criador.
Então tá aqui o ponto. O ser humano está adorando o ser humano. O ser humano está adorando pessoas. E isso constitui idolatria, que é um pecado grave diante de Deus. Então, amados, nós precisamos entender isso aqui. Louvado seja o nome de Jesus. Nós precisamos entender que você pode, amado, você pode admirar outra pessoa. Você pode admirar alguém. Isso não é pecado. Você admirar alguém. Irmã, eu admiro o ministério de fulano. Eu admiro o ministério de Beltrano. Eu admiro a maneira como a irmã louva. Eu admiro aquele pastor, a mensagem daquele pastor. Eu admiro, aleluia, a postura de alguém. Isso não é pecado, irmãos. Você admirar alguém, você tem uma admiração, é até de Deus. Porque a gente sempre está se inspirando em alguém, né? A gente admira alguém pelo jeito de falar, a gente admira alguém pelo jeito de vestir, a gente admira alguém pela sua inteligência, a gente admira alguém por causa da beleza, a gente sempre admira o caráter de alguém. Então não é pecado, irmãos, nós temos referências. Não é pecado a gente admirar um dos profetas bíblicos. Eu admiro o Moisés da Bíblia, eu admiro o apóstolo Paulo, eu admiro, aleluia, a Maria Madalena, depois que se converteu, eu admiro, enfim. Você pode admirar pessoas, personagens da história, personagens bíblicos. Nada disso é pecado, irmãos. Você admirar. Só que existe uma linha entre a admiração e a adoração. É aí que a gente tem que ter cuidado. Quando a gente começa a devotar nossa adoração ao homem. Quando a gente começa a tributar ao homem uma coisa que é exclusiva do Deus criador dos céus e a terra, do nosso Deus. Então, vou dar aqui alguns exemplos, amados, de pessoas na Bíblia que desejaram uma adoração para si. A exemplo, não na Bíblia, né? Na história nós vemos, né, o Hitler, né? Um homem motivado pelo espírito das trevas, dizimou mais de 6 milhões de judeus, irmãos. Por perseguição, pelo ódio aos judeus. E era um homem que gostava de ser adorado, reverenciado. Que espírito estava na vida deste homem, irmãos? Para que ele quisesse essa glória que pertence a Deus. Na Bíblia nós também vamos achar pessoas assim, que desejavam adoração para si. Um exemplo disso na Bíblia é Amã. Você pode conferir no livro de Esther, capítulo 3, versículo 5. Nós vamos ver a história de Amã. Amã conseguiu uma boa posição diante do rei daquela época, o rei Assuero. Aleluia. Isso naquele período, amados irmãos, naquele período ele conseguiu uma boa posição e Mardoqueu, glória a Deus, Mardoqueu, que no caso era tio de Esther, né? Daqui viria a ser a rainha Esther, ele servia na porta do rei. Ele servia ali, trabalhava ali. E, amados irmãos, a Bíblia vai dizer que quando Assuero, o rei Assuero, exalta Amã, né? Aquele homem que, embora fosse maligno, ele tinha conquistado o rei. O que acontece? O rei, sem conhecer o seu caráter, acaba exaltando ele sem visão. E quando ele é exaltado, ele gosta de receber adoração. E todo mundo se prostra quando ele passa. Porque isso era comum àqueles que serviam naquele local. Era comum àqueles a quem o rei dava uma determinada honra. Era comum aquelas pessoas se prostrarem em obediência ao rei e em temor daquela pessoa. Só que louvado seja Deus, a palavra do Senhor vai nos ensinar dizendo, seja bem-vinda, Raíssa. Jesus te ama, a tua bênção. E a obra de Deus continua, porque a Bíblia diz, louvado seja Deus, que aquele que começou a boa obra, ele há de aperfeiçoar. Delava churamai. Aleluia. Seja bem-vinda. Em nome de Jesus. Então, amados, voltando aqui, a palavra de Deus vai nos dizer, queridos e amados, que aquele rei Assuero exalta Amã, e Amã queria receber a glória dos homens. E a Bíblia vai dizer que todos, quando passam por Amã, se prostram diante dele, o reverencia. E ele gosta de receber aquela glória, ele gosta dessa exaltação. Só que ele encontra um verdadeiro judeu chamado Mardoqueu. E Mardoqueu, querido, ele não se prostra diante de homens. O verdadeiro judeu, ele não aceita se prostrar diante de ninguém que não seja o Deus de Israel. Então ele tem essa cultura, ele tem essa lei, ele tem esse ensinamento, amados. O que ele faz? Todo mundo se prostra menos ele. E as pessoas começam,
Os servos ali começam a fofocar ali, tricotar ali, dizer como é que é isso. Vamos falar com Amã para ver se Mardoqueu é homem mesmo, para ver se Mardoqueu vai sustentar essa postura. E ali Amã percebe que Mardoqueu ele não aceita se prostrar diante dele. E quando Mardoqueu não aceita se prostrar diante dele, Amã passa a odiá-lo e passa a intentar um projeto maligno contra os judeus. Projeto esse que depois vai ser frustrado quando Deus benignamente usa a rainha Esté para desfazer, para desmascarar esse homem e o seu caráter maligno. E ali a Bíblia também vai dar honra a Mardoqueu. A Bíblia vai dizer que o próprio Amã, que prepara uma forca para Mardoqueu por causa dessa raiva, desse ódio, a Bíblia vai dizer que ele mesmo vai ser enforcado nessa forca que ele armou para Mardoqueu. Porque a Bíblia diz que aquele que fizer uma cova para o seu irmão, ele que cairá nela. Aleluia, por isso a importância de plantarmos coisas boas. O que o homem semear, certamente ele colherá. Então, o que é que eu quero dizer aqui? Eu não quero adentrar tanto na história de Amã, mas eu quero que você entenda um homem que gostava de ser adorado. E não existe esses assim, hein, Paula? Não tem esses. Até mesmo na igreja, até mesmo em um trabalho, onde a gente trabalha, onde a gente produz. Sempre tem aquele que, às vezes, exerce uma posição de chefe. Você tem que ter um respeito, é lógico. Você tem que ter, louvado seja Deus, uma sabedoria, é lógico. Você tem que obedecer, mas adorar só o Deus que fez os céus e a terra. E muitos estão, irmãos, adorando homens, adorando pastores, adorando artistas gospel, adorando Rai de Canta na Rassúria. Labandaia Chomanarasai. Adorando homens, irmãos. Quantos estão nessa situação? Bajulando exageradamente para conquistar a admiração do outro, adorando o outro, um adorando o outro. Aleluia. Amados, nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós temos que ter muito cuidado com isso, porque a adoração, ela é devida ao Senhor. Por isso a Bíblia vai dizer, eu sou aquele que vos consola. Quem és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem, Raidecas, que se transformará em erva? Cuidado com essa adoração ao ser humano. O ser humano não tem estrutura para ser adorado, irmãos. O ser humano não tem estrutura. Olha aí, nosso presidente Bolsonaro, eu particularmente o apoio. É o meu direito, mas eu não vou adorá-lo. Tem gente que já está adorando o presidente da República. Já está adorando um determinado partido político. Não pode ouvir nada contrário. Isso, irmãos, é a adoração. Quando você coloca alguém em um patamar acima do bem e do mal. Quando você coloca alguém em um patamar que você já não consegue ver a verdade, irmãos. Isso chama-se idolatria. E isso é um perigo. Você pode estar adorando o seu pai sem saber. Você pode estar adorando a sua mãe. Você pode estar adorando até mesmo o seu filho. E você não sabe. A minha mãe, particularmente, irmão, a minha mãe foi assim. Se alguém falasse do meu irmão, irmãos, chegasse lá em casa, às vezes preocupado com alguma atitude dele, a minha mãe na hora cortava. Ela não aceitava um ai sobre o meu irmão. Ela não aceitava. É forte sim, Paula. Precisamos falar sobre isso. É forte esse tema. Minha mãe tinha uma verdadeira idolatria e o pior, eu herdei essa idolatria. Irmãos, eu tinha uma verdadeira idolatria pelo meu irmão. Para mim, meu irmão estava acima do bem, eu tinha uma admiração por ele muito grande. Rodrigo sempre foi muito inteligente, meu irmão, era mais velho do que eu, me influenciava em tudo. Ele exercia uma influência muito grande sobre mim, e pela admiração por ele, como irmã mais nova, eu chegava, irmã, acredite, Paula, eu não era crente, claro, mas eu chegava a ter uma idolatria. Quando alguém me falava algo de meu irmão, eu não aceitava, eu não acreditava. Erros que ele cometia, alguém vinha me contar, eu não acreditava. Por quê? Porque uma venda, quando a gente coloca uma adoração sobre alguém, a gente não consegue ver o que está na frente dos nossos olhos. Deus mostra, Deus usa pessoas e a gente não consegue enxergar. Quando você está adorando alguém, você fica cego por aquela pessoa. Às vezes a gente adora amizades, hein? Amizades, às vezes que a pessoa tem uma capacidade de carisma tão grande que a gente passa a adorar aquela amizade, não vê os defeitos, não vê as falhas, passa a mão pela cabeça
Isso não é amizade, isso é uma verdadeira adoração e idolatria. A verdadeira amizade, irmãos, ela vê falhas, ela vê erros, elas se lapidam, um lapida o outro, um exorta o outro, um ajuda o outro, e assim tem que ser em todo relacionamento. Você não pode estar cego para ninguém, porque todos são falhos, inclusive você. Então, amados irmãos, eu tenho visto nessa última idolatria, irmãos, a ira de Deus sobre a nossa nação. Adoração a artistas, eu falo de uma maneira geral. Aí agora eu não estou falando só da igreja. Existe a adoração dentro da igreja? Existe, tem que ser combatida. E existe a adoração também no mundo, né, irmã Paula? As pessoas ali adorando, eu adoro Anitta. O ser humano tá assim, adorando homem. Se vê, vai pro show, vê o artista, quer se matar porque viu o artista. Se rasga porque viu o artista. É um desespero porque viu aquele artista. Tem que, irmãos, isso chama-se idolatria. Queridos, a época de Elvis Presley, eu estava assistindo uma reportagem sobre Elvis Presley e tinha gente que desmaiava quando ele aparecia. Isso é demoníaco, isso é adoração a homem. Desmaiar porque uma pessoa apareceu, irmãos. Uma pessoa comum, uma pessoa mortal. Só porque tem fama, só porque tem dinheiro, só porque tem uma beleza, só porque tem um nome, isso não dá o direito àquela pessoa de ser adorado, queridos. Não dá esse direito. É ser humano da mesma forma. Eu louvo a Deus, irmãos, que o meu pai é um homem muito inteligente, para a glória de Deus. Louvo a Deus pela vida do meu pai. E uma coisa que ele me ensinou é a não idolatrar pessoas famosas. Irmãos, meu pai, ele teve um período que eu era, acho, se eu não me engano, ainda criança, adolescente ali. Meu pai fez uma viagem para aqui se eu não me engano, foi para aqui pro sul, que ele trabalhava em uma determinada empresa e tinha que fazer essa viagem. E no avião, ele encontrou alguns artistas, né? Ele encontrou dois artistas, duas pessoas famosas nesse voo. E ele estava viajando com meu primo, né? O meu primo na época trabalhava na mesma empresa que meu pai. E ali o meu primo ficou, quando viu aqueles famosos, né? Não, tio, bora ali pedir um autógrafo. Ficou fascinado, ficou deslumbrado, querendo pedir um autógrafo, querendo ir lá. Aí meu pai fez assim para ele. Eu nunca me esqueci esse ensinamento. Meu pai disse assim, por quê? Por que que eu vou lá? Por que que eu vou ficar dessa forma que você tá? Ele é profissional na área dele, eu sou profissional na minha área. Ele brilha na área dele, eu brilho na minha área. Meu pai, na época, trabalhava com vendas. E ele entendia que, da mesma forma que aquele artista fazia o trabalho dele com qualidade, daquele famoso fazia o trabalho dele, ele também fazia o trabalho dele. A diferença é a... Então, meu pai era muito equilibrado. Se ele encontrava o que ele tinha admiração, ele no máximo saudava e parabenizava aquela pessoa. Irmão, se você vê hoje, Aline Barros, conhecida, uma cantora já exaltada, né? Na sociedade, no meio evangélico e até no meio secular também. Tem crentes que se vê Aline Barros morre do coração. Dá lá aí, tchau, minei raço. É isso, Mica. Tem gente que se vê Aline Barros, que se vê Marco Feliciano, que se vê, meu Deus, é uma verdadeira idolatria. Deriva charamai. Você pode encontrar Aline Barros, irmãos, e dizer parabéns pelo seu trabalho, admiro o teu ministério, você tem uma voz muito bonita. É pecado? Não. Mas essa adoração, irmãos, tem cores gospel, que você vai ali no evento, eu não chamo nem de show, que eu não gosto muito desse nome, você vai ali num evento de adoração, às vezes se fala mais o nome do artista, do cantor, do que o nome de Jesus. Você fala que é para adorar o homem ou para adorar Deus? Aquele homem, aquela mulher, irmãos, está ali como um instrumento para levar você a adorar a Deus. Está ali como instrumento, aleluia. E se ele vai recebendo glória, Deus vai repreendê-lo. Se ele receber uma glória que não lhe é devida, Deus vai repreendê-lo. Então, amados, a adoração devida é somente ao Deus da glória. Vamos parar com esse negócio de estar homens adorando homens, falíveis adorando falíveis. Irmãos, olhe bem. Como é que eu vou adorar alguém que é igual a mim, queridos? Como é que eu vou adorar alguém só por um dinheiro a mais na conta? Só porque tem um ministério já consagrado? Só porque tem um contra-cheque melhor do que eu? Não, irmãos.
Você tem que adorar alguém que está acima. Quem está acima de você é Jesus. Quem está acima de você é o Deus Criador. Quem está acima de você é o Deus Todo-Poderoso. Você vai adorar alguém que tem todo o poder nos céus e na terra. Esse é digno de glória. Esse que te criou, esse que te formou. E não está adorando pessoas falíveis. Pessoas limitadas como você, como eu. É a mesma coisa, irmãos. Aquele artista, aquele famoso, ele também sofre, ele também chora, ele também tem lutas, ele também tem sofrimentos, ele também tem dores, ele também tem que dormir, ele também tem que se alimentar, senão ele morre. É limitado. Então, por que essa adoração a homens? Dá glória tão somente ao Senhor. Eu vou te dar um exemplo aqui, claro, de alguém que se recusou a ser adorado pelos homens. Isso aqui serve de exemplo para mim e para você, querido. Jesus que está trabalhando no teu ministério, amanhã você pode estar exaltado. Cuidado, para você não receber uma glória que não é sua. Cuidado, porque a glória é tão somente ao Senhor. Até mesmo quando Deus nos usa, irmãos, ou na palavra, ou no louvor, aquela glória não é para nós. Aquela glória é de Deus. A gente é só o quê? Instrumento. Quantos, às vezes, pregam uma boa mensagem e recebem aquela glória? Como se ele fosse o tal, como se ela fosse a tal. Não. A glória é de Deus. Nós vemos que em Listra, louvado seja Deus, depois você medita lá no livro de Atos, a gente vai ver a história quando Paulo e Barnabé estavam em Listra. Amados, eles curaram uma pessoa que era coxo, um homem que não andava, né, desde o seu nascimento. Amados, a Bíblia vai dizer que quando aqueles homens viram as maravilhas que Deus fazia por intermédio de Barnabé e Paulo, apóstolo Paulo, aqueles homens ficaram, irmãos, estupefados, admirados. E sabe o que eles fizeram? Eles começaram a chamar Barnabé e começaram a chamar Paulo de Mercúrio. Porque na cultura deles, louvado seja Deus, Júpiter era um deus. Júpiter era o chefe dos deuses. E Mercúrio era o deus da eloquência, o deus que se expressava bem. Então, como eles viram que Paulo pregava com muita eloquência, com muita autoridade, eles começaram a chamar, exatamente, Paula, a ferramenta é emprestada, tudo prestado, nada é nosso, o dom é de Deus. Então, Paulo, irmãos, ele era visto por aquele povo de Listra como Mercúrio. E Barnabé como Júpiter. E aquilo era dizendo que eles eram deuses, chamando Paulo e Barnabé de deuses na terra. E sabe o que aconteceu? Aonde eles estavam falando, na frente tinha um templo. E o sacerdote de Júpiter, o sacerdote que servia a esse deus chamado Júpiter, sabe o que ele fez? Ele começou a trazer sacrifícios. Ele começou a trazer coisas para sacrificar para Barnabé e Paulo, querendo oferecer culto a Paulo, querendo oferecer culto a Barnabé. Como muitos aí em determinadas religiões ficam adorando aqueles que eles chamam de santos, a exemplo de Paulo, que eles chamam de São Paulo. E ali eles vieram trazer adoração aos profetas, adoração àqueles discípulos. Irmãos, a Bíblia diz que esses dois homens cheios do Espírito Santo, eles rasgaram as suas vestes. Isso era um costume dos judeus para algumas situações indignantes. E naquele momento, Paulo ele rasga as suas vestes, Paulo e Barnabé ele rasga as suas vestes, indignados, porque eles não aceitaram ser adorados pelos homens. Eles não adoraram que o povo de Listra viesse dar sacrifício a eles, dar glória a eles, porque viram eles curarem um coxo. E ali naquele momento eles tomam a palavra, irmãos, e começam a dizer a eles para eles se arrependerem daquela vaidade. Paulo vai chamar isso de vaidade. E Paulo vai dizer, olha, deixa essas vaidades do mundo e confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Adora o Deus que fez os céus e a terra. E ali, amados irmãos, Paulo nos dá uma aula de humildade. Aleluia. Deus abençoe, irmão José. Seja bem-vindo. Paulo nos dá uma aula, Barnabé nos dá uma aula de humildade diante de Deus. Glorificado seja Deus. Da mesma forma que João Batista, irmãos, ele não quis ser igual a Jesus Cristo. Quando ele disse, eu vos batizo com água, mas vai vir um que você é pouco do que eu, e eu não sou digno das suas alparcas, nem de levar as suas alparcas, as suas sandálias. Ou seja, João Batista sabia que ele não era digno de glória.
Paulo sabia que ele não era digno de glória. Barnabé sabia que ele não era digno de glória. E quantos estão recebendo a glória que é de Deus, irmãos? Artistas gospel que gosta de ser adorado ao invés de levar o povo a adorar a Deus. Amados, eu acho que eu vejo cada um se colocar no seu qual. Uma atitude, irmãos, de Elvis Presley, apesar que não é bem do meu tempo, é do tempo mais do meu pai, da geração de meu pai, Elvis Presley. Mas, irmão, depois pesquise na internet, você vai ver uma coisa que Elvis Presley fez, que eu vou dar um parabéns para ele. Elvis Presley era afastado do evangelho. Quando ele ficou famoso, ele se afastou do evangelho. E ele antes era um cantor gospel, né, irmão José? Ele era um cantor gospel. Você via, se você for pesquisar na internet, você vai ver o semblante que ele tinha de paz antigamente, quando ele cantava para Jesus. Depois ele se vende ao mundo, né? Vai para o mundo, cantar para o mundo. Viver o mundo e ser muitas vezes adorado pelo homem. Mas uma atitude que esse homem teve me chamou a atenção, amados. Uma determinada vez, o pessoal querendo homenagear ele, e trazem um cetro para Elvis Presley. E Elvis Presley olha e ele diz assim para o povo: muito obrigada por essa homenagem, mas eu quero dizer a vocês que só existe um rei, e esse rei é Jesus Cristo, Senhor. Que coisa linda! Um homem consagrado no mundo, um homem que estava ali sendo adorado pelos homens, mas ele consegue descer e ele tinha uma vida totalmente já em desacordo com a palavra, mas naquele momento aquele homem desce do seu pedestal, reconhece que só Jesus era digno de receber aquela adoração, irmãos. Ele não tinha estrutura para receber aquela adoração das pessoas, nenhum de nós tem. Eu achei bonito também do Diante do Trono, quando eles, uma determinada feita, o pessoal começou a subir nos ombros uns dos outros para poder assistir o Diante do Trono, gritando o nome do Diante do Trono. E aquela líder, Ana Paula Valadão, sabiamente e cheia do Espírito, ela diz ao povo: vamos gritar o nome de Jesus. E aí o povo começa a gritar o nome de Jesus. E ela diz: olha, pode descer aí dos ombros, porque aqui a gente não veio para ver homens, a gente veio para adorar a Deus. Como é bonito, irmãos, um artista gospel, um cantor, um pregador que entende a glória de Deus, que ele é apenas um instrumento, que ele é apenas pó, que ele é apenas cinza, amados. Deus levanta um, Deus abate, Deus levanta aquele que está abatido, Deus faz como ele quer. Aleluia. Amados, eu vou correr, louvado seja Deus, hoje eu serei breve para nós concluirmos essa mensagem. Louvado seja o nome de Jesus. Então, quero concluir, amados, quando nós vamos ler aqui em Isaías 51, 12 e 16.